graças. Boa tarde, família brasileira. Boa tarde, família portuguesa. De Cabo Verde. Todos nossos irmãos que passaram por escravidão. Boa tarde. Vocês são israelitas. Meu nome é Oficial Yamagan, frente de mim. Eu sou o irmão Ariel. Capitão Abiel está preparando para brindar a vocês uma aula muito interessante. Pero hoje eu vou falar coisas básicas que ficam na Bíblia, que as igrejas não querem falar sobre essas coisas básicas. Dá-me João, capítulo 8, versículo 32. O livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala da verdade, que você tem que conhecer a verdade para ter liberdade. O que é a verdade de acordo à Bíblia? É uma pergunta que você tem que fazer aos seus pastores. Você tem que fazer essa pergunta aos seus pastores. Você mesmo, por hoje, nós vamos brindar que é a verdade de acordo à Bíblia. Let me get that in Psalms. Salmos 190. Nós vamos falar que é a verdade de acordo à Bíblia. Não de acordo a nossos sentimentos, porque todo homem fica ruim quando você caminha na vida com seus manejada com seus sentimentos. Você fica ruim. Você não pode ter seus sentimentos em frente de você. Você tem que caminhar com a Bíblia, andar com a Bíblia. Let me get the truth. Salmos 119, versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. E tua lei é what? É a verdade. A lei de Deus é a verdade. Não a história de 30 minutos que seu pastor fica falando todos os domingos, ele fala de sua história, como prospera na vida, por 30 minutos. Essa não é a verdade. A verdade é que, lê novamente. A tua justiça é uma justiça eterna. A sua justiça quer dizer a lei. Leia. E a tua lei é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Se seu pastor não está em suas aulas dele aos domingos, ele não está falando a lei, ele não está dizendo a você a verdade de acordo à Bíblia. Ele está mentindo a você. Ok? É interessante também porque a maioria das igrejas não está falando sobre as leis. Eles falam geralmente que não tem que guardar os mandamentos de Deus. Não. Eles falam que não tem que seguir as leis de Deus. Só tem a fé, por exemplo. Eles falam assim, mas a Bíblia claramente fala que temos que guardar os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Exatamente. Não, muita gente vai falar que esse é o Velho Testamento, right? Nós vamos ler a mesma resposta no Novo Testamento. Para que vocês que se falam, se chamam, têm nome de cristianos, pois não sabem a sua Bíblia. O Novo Testamento é a mesma que o Velho Testamento, a mesma palavra. Porque a palavra fala que Cristo veio no volume do livro, quer dizer, o Novo e Velho Testamento. Let me get that in the New Testament. Okay. Dá-me o Novo Testamento. O livro de João, capítulo 17, versículo Esse é o Novo Testamento, família. Santificai-os na verdade. Santificados na verdade. Santificado é na verdade. Ponto específico.
a verdade. Lê. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra? As leis de Deus. Essa é a palavra de Deus. Como disse anteriormente, right? Os seus pastores não estão dando a vocês as ferramentas para chegar ao reino de Deus. Seus pastores não estão dando a vocês as ferramentas para chegar ao reino de Deus. O que tem para mim? Sim, a palavra de Deus fala sobre isso também em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Lê assim: a lei é o testemunho. A lei é o testemunho. A lei é o testemunho. Lê. Se eles não falarem segundo esta palavra, E se o pastor não fala de acordo à lei e os testemunhos, nunca verão a alva. Nunca verão a alva. Nunca verão a alva. So, seu pastor tem que estar falando da lei e os testemunhos. Eles ficam mentirosos se ele não fala da lei e os testemunhos de Deus. Tem algo que dizer? Você tem some, you got something to say? Não. Sim, não. Well, então, é importante porque nós cremos que nossos pastores estão falando para nós a verdade. Mas é claro aqui que o versículo está falando que tem que aprender as leis de Deus. As leis de Deus. A palavra de Deus sempre fala sobre isso. Particularmente neste versículo. Tem que aprender as leis de Deus. E tem que aplicar as leis de Deus para nossas vidas também. Se hoje em dia eu pergunto a um cristiano, 70% dos cristianos não podem falar que é um pecado. Que é o significado de pecado de acordo à Bíblia? Eles não podem falar de acordo à Bíblia que é um pecado. Nós vamos ler você hoje que é um pecado de acordo à Bíblia. Ok? Bring it closer. Ok. Nós vamos falar que é pecado de acordo à Bíblia, não de acordo aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, não. Que é pecado de acordo à Bíblia. Muitos cristianos falam que o pecado é quando você faz mal contra outro ser humano. Sim, essa é uma parte do pecado. Por pecado ocupa muito mais que só fazer mal a um irmão ou uma irmã. Lei? Ok. A pergunta, que é o pecado de acordo à Bíblia? O livro do 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado... Qualquer que comete pecado. Palavra clave, pecado. Lê? Também comete iniquidade. Também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Pecado é iniquidade. Que é iniquidade? Quando você... break. Quando quebra. Quando quebra os mandamentos, a lei de Deus. Quando você quebra as leis de Deus, esse é um pecado. Ok? Há muitas leis que a sua igreja constantemente fala a você para você quebrar. Muitas. Começando com o sábado. Vocês sabem que o sábado não é amanhã. Sábado é hoje. O sábado é hoje, não amanhã. Amanhã você está adorando o rei, o Deus do sol. O Sunday, como fala em inglês. Você amanhã está adorando o Deus do sol. Hoje é o sétimo dia. Hoje, agora mesmo, nós terminamos o sábado, porque o sol, como se diz assim? O sol se põe. Se põe, ok? Essa combinação do sábado.
El sábado empieza de viernes por noite hasta sábado por noite. Ese es el sábado. Vamos para Génesis capítulo 20, versículo. Let me get the Sabbath. I think it's 8. I believe so. Okay. Okay. Nós vamos falar de sábado. Vamos falando coisas básicas que as igrejas não querem falar. Coisas básicas que as igrejas não querem falar. E os pastores estão mentindo a você. Lê. Gênesis, capítulo 20, 20, versículo 8. versículo 8. Wait a minute. Something's wrong here. Exodus, yeah, that's what I thought. Exodus, yeah, I'm in the wrong book. Yeah. Okay, Exodus. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te o dia do sábado. Lembra-te o dia do sábado. Qual é o dia do sábado? Hoje. Ok? Sétimo dia. Lê. Okay. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Continua. Ok. 6 dias trabalharás e farás... 6 dias você tem que trabalhar. 6 dias. Domingo é o primeiro dia. A segunda-feira em inglês, Monday. Ok? A segunda-feira. Terceira-feira, Tuesday in English. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. A sexta-feira, Friday. O sétimo dia, qual é? O sábado. A palavra diz, lê novamente. Ok. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se lembra do dia do sábado para santificar? Lê. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. São 6 dias, o domingo a sexta-feira. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sábado é o dia do Senhor. Lê. Não farás nenhuma obra. Não farás obra, você não pode ir trabalhar. Ok? Você não pode limpar sua casa inteira. Ok? Lê. Nem tu, nem o teu filho. Nem tu, nem o teu filho. Nem a tua filha. Nem o teu servo. Nem a tua serva. Nem o teu animal. Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ninguém membro da sua família pode trabalhar hoje. Um dia como é sábado. Não podem trabalhar. Continua. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor fez a terra em 6 dias. Ele mesmo descansou nesse dia. Quem é você para não descansar também? Você não pode trabalhar 7 dias. Deus está falando que você tem que descansar um dia. Esse dia é o sétimo dia, sábado. Ok? Continua. Okay. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado é santificado de acordo com a Bíblia. Não um dia regular. As igrejas não estão falando isso para você. Elas te dizem que domingo é um dia santificado. Quando a palavra diz o sétimo dia, o sábado é o dia santificado. Esse é o dia que as gentes devem de venir a servir ao Senhor. Eu acho interessante também porque Deus criou o sábado para o povo em geral, mas, como lemos mais tarde, criou o sábado para o Israel. O sábado foi criado para Israel em Êxodo capítulo 31, fala sobre isso. Somente para Israel. É um pacto entre nós e ele.
pacto santificado, ok? You ready? Okay, em Êxodo capítulo 31, versículo 15. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado de descanso. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. É uma coisa muito grave. Muito grave. Uma coisa muito grave. Leis à parte novamente. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Os filhos de quê? Os filhos de Israel. Os brasileiros, os latinos, os pretos americanos. Lê? Okay. Celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Concerto perpétuo, o que quer dizer isso? Para sempre. Para sempre, para sempre. Você não pode falar hoje, 2019, que você não tem que guardar sábado mais. Essa lei todavia está ainda. Essa lei fica ainda hoje em dia. Você não pode falar que o sábado não se deve de guardar. E seus pastores estão fazendo isso, estão falando isso nas igrejas, que você não tem que guardar o sábado. Muito grave, muito grave. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. É uma señal entre nós, o povo de Israel, e Deus. Nós somos brasileiros, nós somos os latinos. É uma señal entre Deus e nós. Uma coisa muito especial. Ok? Muito especial. Outra coisa que você não pode fazer no sábado é cozinhar. Let me get that. Você não pode cozinhar no sábado. Nós vamos ler isso. Okay. O livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 3. Não, é versículo 5. 35, Yeah. Versículo 35, versículo 3. Uh-huh. Não acendereis fogo em nenhuma das... Não encendereis fogo para cozinhar. Em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. So, você não pode encender fogo em sua casa para cozinhar no dia do sábado. Você pode comer muitas coisas. Você pode comer saladas, emparedados, sanduíches, cereais, sim. As coisas frias. Frutas, saladas. Você não tem uma excusa para dizer que você não pode guardar esta lei. Ok? Outra coisa que você não pode fazer é comprar no sábado. Você não pode comprar no sábado. Let me get that. Okay. Got it, right? Nehemiah? Nehemias. Nehemias 10 e 31. Ok. O livro de Neemias, capítulo 10, versículo 31. Essa comprovação que você não deve comprar no sábado. Lê? E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles do sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Nós, como povo, não devemos comprar nesse dia. Hoje em dia, se nós ficamos guardando esta lei, a maioria das outras nações tendria muito mais respeito para nós outros. Elas podem ver que nós temos uma unidade. Por exemplo, as pessoas que se chamam hoje, que são falsos judeus, elas não compram no sábado. Todos os businesses there. As empresas deles ficam cerradas hoje. Elas são as pessoas mais ricas do mundo.
são as pessoas mais ricas do mundo. E elas ficam com suas empresas, ficam cerradas hoje. Você quer ter sua empresa aberta 7 dias, você quer trabalhar 7 dias, você quer comprar 7 dias. Nós como pessoas, como povo, nós temos que mudar. Precisamos mudar, nós precisamos mudar. Ok? Leia novamente. Ok. Neemias, capítulo 10, versículo 31. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Ok, muito bom, muito bom. Also, ainda? Também. Ok, também. Também você tem que congregar-se esse dia. É uma coisa muito importante. Você pode falar no Levítico, Okay. Hebreu. Okay. Ok? 23:1. Levítico 23, versículo 1. O livro de Levítico, capítulo 23, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel. Fala os filhos de quê? De Israel. Não o mundo inteiro, somente os filhos de Israel. Lê. E dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Santas quê? Santas convocações. Que é uma convocação? Grupo de gente ficando em mesmo lugar, neste ponto, adorando a Deus. Lê. Estas são minhas solenidades. A primeira solenidade, lê. 6 dias de obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso. Sábado de descanso. Você tem que convocar-se nesse dia. Ok? Lê. Santa convocação. Santa quê? Santa convocação. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor e em todas as vossas habitações. Ok, so o primeiro dia fecha solene que Deus menciona foi sábado, que você tem que guardar como convocação santa, com irmãos e irmãs que têm o mesmo pensamento que você, adorando a Deus. Ok, you have something to say? No. All right. Okay. See. Okay. Nós falamos do pecado, não? Mas tem em o Novo Testamento para as pessoas que não creem e que ou fica pensando que só estamos falando do Velho Testamento, fica no Novo Testamento também, no livro de Hebreus. Hebreus, bring that out. Okay. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como a costume de alguns, antes, amostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Repita novamente. Okay? Não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, não desprezando a nossa congregação, a nossa irmandade. Lê. Como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu mesmo, cada vez que eu vejo que sábado vai começar, eu sinto muita alegria de vir a ver a meus irmãos, ok? Isso me dá muita alegria no meu coração, ver a meus irmãos, a exortação que eles têm para mim. Eles me dão energia para a semana seguinte. Ok? Essa é a exortação que você obter no sábado. Uma boa vibra. Né? Boa vibra. Ok? Leia novamente. Ok.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. So, aquele dia é hoje, não é sábado. Você tem que ficar, preparar-se para esse dia. Você não pode comprar, você não pode cozinhar nesse dia, que você não pode trabalhar nesse dia. Você tem que congregar-se, convocar-se com suas famílias, com seus irmãos e irmãs. Outras as coisas que as igrejas falam todos os domingos. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Você fica com lágrimas de cocodrilo, vai? Assim se diz. Você fica com lágrimas de cocodrilo. Ok? Eu amo a Deus. Meu coração está lleno de sentimentos. Está brotando de sentimento para Deus. Você não sabe o que é amor a Deus. Você não sabe o que é amor de Deus. Hoje você vai saber o que é o verdadeiro amor de Deus. Choose whatever one you want about the love of God. Estava pensando também que muitas pessoas creem que é importante de adorar a Deus no domingo, mas a Bíblia fala que hoje é o dia de adoração de Deus, o dia de sábado, o sábado, o sétimo dia fica o dia em que devemos adorar a Deus. Let me get the love of God. Okay. Let me get 1 John 5:3 first. Okay. Nós vamos falar do verdadeiro amor de Deus hoje, ok? Primeiro é o primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 3. Ok. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus. Esta é a caridade de Deus, o amor de Deus. Lei. Que guardemos os seus mandamentos. Que guardemos os what? Os seus mandamentos. Esse é o amor, lei. E os seus mandamentos não são pesados. Vocês não têm uma excusa para dizer que você não pode amar a Deus. A caridade de Deus é guardar seus mandamentos. Você precisa guardar esta lei. Amar a Deus, não, você fala todos os domingos. Tá a avó, a família inteira chorando. Eu amo a Deus. Você não sabe nada de Deus. Você não sabe. Eu falei algo. Você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Ok? Let me get 2 John 6. Okay. Mais precepto de acordo com que é verdadeiro amor de Deus. Segundo João, versículo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Novamente, a Bíblia é contundente. Novamente, lê novo. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andes nele. Ok. So, o amor, a caridade de Deus é guardar seus mandamentos. John 14:15. João 14:15. Ok? O livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardeis os meus mandamentos. Se você fala que você ama a Deus, você tem que guardar os mandamentos de Deus. As mulheres não podem usar calça. Os homens não podem usar vestidos, saias. O Vestidos, saias. Vestido, saias. Qualquer moda que você fica a gostar. Saia ou vestido. Você como homem não pode usar isso. As mulheres não podem usar calças. É um mandamento de Deus. Ok? É interessante também porque, infelizmente, o povo do Brasil aceitou muitos dos costumes dos Estados Unidos aqui. Por exemplo, aqui, infelizmente, a maioria das mulheres aqui gostam de usar calças. E também
os brasileiros aceitaram todos os costumes daqui e por isso muitas mulheres estão usando calças também. Mas a Bíblia fala que isso é pecado. Isto é pecado. Exatamente. Ok? O mundo está boca abaixo. As coisas, o mundo fica boca abaixo. Ok? O bom é mal, o malo é bom. Muita confusão. Como eu disse, eu falei algo. Eu falei que você não conhece de Deus. Eu comprovarei isso. Let me say 1 John 2 and 3. And go to 4. Okay? 1 João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que os conhecemos. E nisto sabemos que nós conhecemos a Deus. Se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os quê? Os seus mandamentos. Se você guarda os mandamentos de Deus, você conhece a Deus. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você está cego. Right? Cego. Você está cego. 4. Ok. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Essa é a linha preferida dos cristianos. Eu conosco a Deus. Você tem que conhecer a Deus. 100% dessa gente nas igrejas não conhece a Deus. Lê. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Você que fala que você conhece a Deus e não guarda os mandamentos. É mentiroso. É um what? É mentiroso. É um mentiroso. Você é um hipócrita. Lê. E nele não está a verdade. A verdade não fica em você. Nossa, isso é muito forte. A verdade não fica em você. Mas eu penso que a gente vai a ficar ofendido com as palavras, mas não é a palavra dele, é a palavra da Bíblia. Ok. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Se você como pessoa que fica a falar que você crê em Deus, lê novamente 5. Ok. Mas qualquer que guarda a sua palavra, Mas qualquer que guarda suas palavras, que sinceramente querem servir a Deus, okay, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. você tem o amor de Deus por dentro. Você camina, anda no amor de Deus, em seus mandamentos. Ok? Seu pastor não tem nenhum direito, ok? Nenhum direito de falar esta Bíblia se ele não guarda os mandamentos de Deus. Ele é um mentiroso, um hipócrita. E não é ódio, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ele não ama a sua congregação. Neste ponto que você já falou, há um versículo Malaquias? Não Malaquias. Malaquias, sim. Malaquias, versículo 2, versículo 7. Fala assim... Este versículo fala sobre seus pastores, porque os pastores, se não estão pregando as leis de Deus, estão mentirosos. Okay. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e a sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Leia novamente. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Os lábios de seu sacerdote, de seus pastores, guardarão a ciência. Qual é a ciência? A palavra de Deus. Lê. E da sua boca buscarão a lei. Buscarão o quê? Buscarão a lei. Só você tem que estar buscando a lei da palavra de seu pastor. Se a lei não fica na boca de seu pastor, os domingos, eles não têm a ciência de Deus. Eles não têm conhecimento de Deus. Lê? Porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Porque supostamente ele é um mensageiro, um anjo de Deus. Right?
Pero ele não é o verdadeiro anjo de Deus. Eu vou falar a você quem é seu pastor. Go to Micaías 3 e 11. Ok. Miqueias, capítulo 3, versículo 1. Mas disse eu, ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? Não. 3 e 11. Ou 3 e 11? Ok. Yes, sir. Desculpa. Yes, sir. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Enseña por quê? Por interesse. Seus sacerdotes, seus pastores estão ensinando a você por interesse, dízimo. Esse é o dízimo e mais. Lê? Ok. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Seus profetas adivinam por dinheiro. Para de sofrer, testigo de Jeová, os bautistas, todos eles predicam por dinheiro. E com isso nós vamos falar shalom. A próxima semana, o capitão trará outra aula. Esta é a semana próxima, ok? Com isso nós falamos shalom. Shalom.